Ainda nesse espírito, eu peço que vocês possam curvar as suas cabeças. Quero aqui levantar, junto aos irmãos, um clamor pelo seguinte propósito. Um clamor pela vida da família do Dr. Lauro, saúde da irmã Miriam, saúde do Júnior mais uma vez, também pela saúde da Montiele, que mora em Sidrolândia, e pelos irmãos Júlio e Binho, que estão trabalhando na inauguração da loja deles. Quero levantar um clamor nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um tem o seu tempo nesta terra, e o Senhor é o dono deste tempo, e aprove o Senhor recolher o Dr. Lauro. Senhor, todos aqui na cidade sabemos o quanto esse homem era precioso para a população, para a sua família, mas o Senhor é dono do tempo. Paizinho, em nome de Jesus, que o teu consolo venha sobre esta família, Pai. Que o teu Espírito Santo abrace ali, Senhor, a dona Elza e seus familiares, filhos, netos, que o teu poder consolador venha sobre esta família, Pai, em nome de Jesus, pela vida também da irmã Miriam, Senhor, que carece da tua graça, da tua misericórdia, como nós cantamos aqui, o Senhor é o dono da cura, venha sobre a irmã Miriam, Pai, com teu poder, meu Deus, restaurador, Pai, é esse o nosso clamor em nome de Jesus, pela vida do Júnior que está aqui, Pai, aqui, meu Deus, do jeito que ele está, ele veio servir, Senhor, me constrange tanto amor à tua obra. Ele está aqui porque ele é teu filho, porque ele ama estar em tua casa, porque era para ele estar descansando e repousando. Louvado seja o Senhor, pelo Júnior e por essa família, que a tua graça, que a tua cura venha sobre ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por isso, Papai, pela vida também, Senhor, da Montiele, que mora em Sidrolândia, que está também com Covid, o Senhor é o dono da cura, o Senhor pode neste momento visitá-la, meu Deus, restaurar a saúde dela, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo de antes, o mesmo de hoje, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por isso, pelos irmãos Júlio e Binho, Pai, que estão lá em Bonito também, diante de tantos percalços, Pai, que o Senhor esteja com eles, direcionando, abençoando, em tudo que eles forem fazer lá, Senhor, na inauguração de sua loja, e que o Senhor os traga para cá, em paz e segurança, em nome de Jesus. Senhor, quero aqui agradecer, junto à minha esposa Andréia, ao meu filho Arthur, agradecer ao Senhor, porque Deus, foi o teu Espírito Santo e é o teu Espírito Santo em cada irmão que esteve em nosso lar no dia da mudança, Senhor. Louvado seja, Pai, por tanto amor às nossas vidas. Não somos merecedores em momento algum, mas é a tua graça, é a tua misericórdia, Pai, através dos irmãos, meu Deus, em unidade, Pai, nos ajudando, nos amando. Obrigado, Senhor. Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos capacite para amá-lo, Senhor, para, meu Deus, estar à frente, Senhor, da tua congregação, Pai, diante de tanto amor recebido, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos e depositamos toda honra e glória diante do teu altar para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, como não nos emocionarmos com o que nós temos visto aqui nessa cidade? Todos vocês sabem que mudança não é fácil, né? E a gente está passando por esse período de transição, de adaptação, mas irmãos, está sendo muito mais leve por causa de vocês. Eu quero aplaudir o nome de Jesus pela vida de vocês. Obrigado a cada um que esteve conosco, nos ajudando. Eu nunca vi isso, tá, irmãos? Nunca vi. Tudo é muito novo para nós, tudo muito, muito, muito impactante. E a gente espera de verdade, irmãos, de todo o nosso coração, poder retribuir vocês com todo amor, cuidado, oração. E vamos avançar, porque Bodoquena é de Jesus, glória a Deus. Nós estivemos
ao domingo retrasado, onde eu trouxe a seguinte mensagem, que foi a Igreja de Cristo. Não sei se vocês se lembram, o início que iria ser dado à Igreja de Cristo. Em Atos 1:8, nós falamos sobre o que aconteceu ali com Jesus e os seus discípulos. Nós vimos ali que ele despedia e praticamente 10 dias depois, pelos cálculos que a gente faz no estudo da palavra, foi o Espírito Santo que veio. Mas isso tudo está em Atos 2. Peço para que vocês abram suas Bíblias em Atos 2. Hoje é aquela sequência que eu disse a vocês da série de Atos, a Igreja de Cristo. E é em Atos 2 que Lucas relata, nos versículos de 1 a 11, Lucas, o médico, ele nos escreveu isso em 85, por volta de 85 depois de Cristo, a média de 50 anos depois da ressurreição, onde o Atos dos Apóstolos, mas eu gosto de chamar de Atos do Espírito Santo, aconteceram. O que Lucas nos traz no livro de Atos é algo já profetizado por Joel, no Antigo Testamento, pelo profeta Joel. E então Jesus vem e fala, olha, fiquem em Jerusalém porque virá aquilo que eu prometi a vocês. Lá em João, quando ele fala que ele iria para a direita do Pai, mas viria o Espírito Consolador. Então, essa promessa para a Igreja de Cristo, ela se cumpre. Existe em cada promessa do Senhor, preste atenção nisso, um propósito a se cumprir. Cada promessa de Deus, em cada promessa existe um propósito. E nessa primeira ação do Espírito Santo, olha aqui, preste atenção, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre aqueles escolhidos do Senhor. Então nós vamos ler lá, quando Saul é elevado a rei de Israel. Então lá em 1 Samuel está escrito que o Espírito Santo veio sobre Saul. Lá em Juízes, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Então o Espírito Santo vinha, de repente Saul pecou e o texto nos diz que o Espírito Santo foi retirado de Saul. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, veio sobre Davi, então ele vinha. E essa promessa, ela se cumpriu com o seguinte propósito, do qual nós vamos falar mais adiante. E essa primeira ação do Espírito, ela tem 3 características. Nós vamos encontrá-las dentro do texto. Vamos ler Atos 2, vamos ler versículos 1 e 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Chegando o dia de Pentecostes. Alguém aqui já ouviu falar sobre o que é Pentecostes, da onde a origem dessa palavra, o que era esse dia que chegou de Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica, melhor dizendo, festa das semanas. Lá em Levítico 23, Moisés traz como uma ordenança de Deus para que, depois de 50 dias após a Páscoa, esse é o significado de Pentecostes. Penta, quem aqui lembra o que nós somos no futebol mundial? O que o Brasil é? Campeão. Penta. Pentecostes, então significa, a raiz é de 5, só que Pentecostes significa 50, ou 50º. Por quê? Depois da Páscoa, 50 dias, dava exatamente 7 semanas, 49. 7 vezes 7, para quem é bom de geografia, 49. E aí, no dia de transição do 49º para os 50, os judeus iam todos para Jerusalém. Então eles levavam seus melhores animais, eles levavam aquilo que era feito do melhor grão, do grão mais novo da colheita, e faziam os pães, e cada um depositavam 2 pães no altar do Senhor, e sacrificavam dos melhores 7 cordeiros, não eram apenas um.
cada um. Então era um tempo de sacrifícios, de adoração, isso no tabernáculo, instituído por Moisés. Depois levado para o templo em Jerusalém, da construção do templo de Salomão. Ali acontecia essa festa, todo ano. O templo foi destruído em 587 antes de Cristo. O Império Babilônio derruba o templo, destrói. Então eles são exilados e muda a festa de Pentecostes. Por quê? Porque não há mais templo para fazer adoração. Não há mais templo para se comemorar. Então eles passam a se reunir nas sinagogas que são criadas nesse tempo. Na Babilônia, não nasceu em Jerusalém sinagoga, nasceu na Babilônia. E ali eles comemoravam Pentecostes sobre o dia em que Moisés institui a lei. Deus institui a lei através de Moisés. Eles comemoravam isso. Isso é Pentecostes. Anualmente eles iam para Jerusalém para essa festa. Então, 50 dias após a Páscoa, sobre os versículos 1 e 2 que nós lemos. 50 dias, 10 dias após a ascensão de Jesus, porque se ele ficou 40 dias com os discípulos depois de ressuscitar, quando que ele morreu? Na Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. E ele foi ressurreto no domingo, no período de Páscoa. Ele foi o sacrifício do cordeiro no período da Páscoa. 40 dias, então, ele passa com os seus discípulos. Atos 1:8. E 50 dias é o Pentecostes. 10 dias depois, Jesus já tinha anunciado, veio o Espírito Santo, na festa de Pentecostes. E o que acontece ali, durante essa comemoração, é algo sobrenatural, como o texto diz. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Não foi um vento que veio, mas um barulho ensurdecedor como de um vento muito forte. Isso foi sentido naquele lugar. E junto com isso, o texto continua. No versículo 4, no versículo 3, vamos ler juntos. O que parecia línguas de fogo, eles viram isso, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então não era fogo que desceu do céu. Foi algo que eles viram que se parecia, eram línguas de fogo, que veio sobre cada um que estava naquele lugar. E no versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme quem capacitava, o Espírito capacitava. No versículo 4, esse que nós acabamos de ler, houve a primeira ação do Espírito Santo, anunciado por Jesus. Essa primeira ação foi aqueles que receberam o Espírito falar em línguas. Línguas aqui, no grego, é glossa, que todos já ouviram falar do glossário, que é onde você identifica outros idiomas. Então o que eles falavam ali era algo entendível, era idioma. O Espírito Santo os capacitou para falar em várias línguas. E isso nós vamos compreender um pouco mais à frente. Então, vamos continuar a leitura. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O que o Espírito Santo fez aqui? Fazer com que todos que estavam ali ouviam no seu idioma. Mas o que eles ouviam no seu idioma? O que quem estava ali falava em outra língua? Nós vamos chegar lá. No versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Essa parte aqui é a que eu mais gosto. Estava cheio de judeus, entendidos da lei em Jerusalém, sábios, que gostavam de apontar pecados, que gostavam de se encher, porque eles conheciam decorado a Torá inteira. E de repente, sobre quem que o Espírito Santo desce naquele lugar? Sobre um monte de gente que era ignorado por eles. Sobre pessoas que, à vista humana, não tinham capacidade de falar qualquer coisa de Deus.
E aí eles falavam era em outros idiomas, para mostrar que quem faz a obra é o próprio Espírito Santo, e não a capacidade humana. Essa parte que eu gosto, irmãos. Olha só, os galileus seguiam a Cristo. Não, todos que estavam eram galileus. Cristo era galileu. Jesus nasceu na Galileia. O ministério dele foi na Galileia. Foram para as pessoas improváveis a visão humana. Os galileus, eles eram vistos, esse termo galileu era um tipo de censura. Quando falava, galileus, tipo, não dá moral não. São pessoas que não têm conhecimento da palavra, são pessoas que, eles eram censurados. E são esses que o Espírito Santo escolheu no versículo 7. Olha aqui o que ele pergunta. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Por isso que ele pergunta, porque ele está pasmo aqui. Então, como os ouvimos? Cada um de nós aqui, como que nós ouvimos eles em nossa própria língua materna? Por que ele diz isso? Olha só, no versículo 8 em diante. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia. Olha só, tinha pessoas de língua asiática ouvindo no seu próprio idioma, de galileus que eram considerados improváveis, da Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses da ilha de Creta e árabes, ouviam no seu próprio idioma. E aqui é onde eu quero chegar. Aqui é o propósito do Espírito Santo aqui, na sua primeira ação. Vamos ler juntos aí, no versículo 11, na parte B. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Pode colocar o versículo 11, por favor, Ariel, para a gente ler junto. É aqui? Isso. Aqui, ó. Vamos ler juntos de todos em diante. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Esse foi o propósito, para que as pessoas que estavam ali ouvissem o quê? As grandezas de Deus. Então, o título da mensagem hoje é Único Propósito. E o nosso texto central é a parte 11b. Pode até deixar aí, por favor, Ariel. E existem aqui, como eu disse, 3 características desse propósito. A primeira delas é o que o próprio texto nos diz. Nós não precisamos de mais nada. O que eles tinham ouvido? Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar. Na minha versão está declarar. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. A palavra ali é falar mesmo, que é lalel, significa falar. Qual é essa característica desse propósito? Falar. Olha só o que aquelas pessoas ouviram, o que eles sentiram quando ouviram as pessoas falar na sua própria língua. O que eles ouviam? Declarar as grandezas de Deus na própria língua. Eles ficaram atônitos, ou seja, tomados de assombro ou de grande admiração. Eles ficaram maravilhados. O texto diz, atônitos e maravilhados. Maravilhado significa estar fascinado, excesso de encantamento. Sabe o que é isso? Obrigado, meu filho. É ver algo que nunca tinha sido visto antes, irmãos. É o Espírito Santo capacitar alguém para declarar as grandezas de Deus. E quem o Espírito capacita para declarar as maravilhas? Nós lemos lá no versículo 7, os galileus. Os galileus. O Espírito Santo veio naquele lugar em Jerusalém sobre aquele monte de entendedores da lei? Não. Veio sobre pessoas simples.
Veio sobre pessoas que eram excluídas, que eram mal vistas por serem galileus, por serem considerados incultos. Mas quem disse que Deus quer gente provável? Deus quer gente improvável, e Ele mostra isso desde antes. Ele escolheu simples galileus. Eu não considero simples, eu acho esses caras fantásticos. Quem é que estavam ali? Eles permaneceram de Atos 1:8 até esse momento, aguardando, como Jesus ordenou: espere que virá sobre vós o Espírito Santo, para que vocês tenham poder para serem minhas testemunhas. Então veio o Espírito Santo sobre Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Matias, que tinha acabado de ser eleito apóstolo. Versículos antes, no final de Atos 1:8 ali. Esses homens eram aqueles que estiveram com Jesus o tempo todo, e ali o Espírito Santo veio sobre eles, e sobre mais crentes em Jesus que estavam ali também. Deus não mudou, pois o Espírito Santo de Atos 2 é o mesmo Espírito que habita no coração de cada um de nós aqui. No coração de cada um de vocês existe o Espírito de Deus. Existe o Espírito Santo direcionando, existe o Espírito Santo ministrando, e é esse Espírito Santo que vai capacitar cada um de vocês aqui a declarar as grandezas de Deus. Declarar as grandezas de Deus. O que nós estamos fazendo parados? Nós precisamos declarar, aonde nós formos, declarar as grandezas de Deus. O Senhor, Ele escolheu improváveis naquele tempo, e Ele continua a escolher o quê? As coisas loucas para confundir as sábias. Isso é característica de Deus. O Senhor quer aqueles que acham que são incapazes, para mostrar que a obra que está sendo feita é dele e não nossa. É o mesmo Espírito Santo. Ele que nos capacita para declarar, para falar das grandezas de Deus. E a segunda característica, mais uma vez o próprio texto nos diz, eu quero falar sobre a grandeza de Deus. A segunda característica da primeira ação do Espírito Santo, que houve um propósito, que é falar, declarar as grandezas de Deus. Como diz o próprio significado da palavra, o texto grego, grandeza, olha que engraçado, a gente vai compreendendo as origens das coisas. É a palavra megaleios. A palavra, uma junção de duas palavras. Mega é de grande. A gente sabe disso quando fala algo mega aconteceu. Então, quando o texto foi escrito, usou essa palavra. O que é as grandezas de Deus? Megaleios significa magnificente, uma benevolência evidente. É um ato de bondade que é capaz de nós evidenciarmos, de vermos. É perfeição, obras maravilhosas, indicando grandes obras e milagres. Então, o que o Espírito Santo capacitou aquele povo ali, foi para que eles declarassem as grandezas de Deus. Enquanto eles estavam, pelo Espírito, falando uma outra língua, porque eles não eram capazes, era o Espírito Santo, eles falavam das grandezas de Deus, eles falavam das coisas grandiosas que Deus faz, eles falavam não só para eles, mas para muitas pessoas que vieram em volta deles. E nós vemos isso no versículo, deixa eu ver aqui, fala que eles saíram, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram se eles não eram galileus. Eles saem de onde eles estão e vão ouvir o que está acontecendo. Deus usou pessoas simples para declarar as grandezas de Deus. E olha só,
esse significado de grandeza, eu fui pesquisar em um dicionário grego bíblico, e dentre todos esses significados, existe uma outra coisa, que foi o ponto final. Eu ia parar de ler, eu tinha encontrado já. E lá no final, quando cita a grandeza de Deus, significa grandes coisas, que é o que nós tínhamos falado desde a posse aqui, desde o culto anterior, que grandes coisas estão por vir. Então nós temos que anunciar essas grandes coisas. De todos os seus feitos grandiosos, agora sim, nós vamos compreender o que os discípulos falavam naquele lugar. De todos os seus feitos grandiosos, o maior feito de Deus foi qual? Se diminuir ao ponto de se humanizar. Ele veio de forma humana, em Cristo Jesus, para que nós o compreendêssemos. Sendo o perfeito sacerdote, o perfeito cordeiro para o sacrifício em favor da remissão de nossos pecados diante de Deus, o nosso advogado presente à direita do Pai, o nosso perfeito Salvador, aleluia, é Jesus Cristo. Esse é o maior feito de Deus, e o que os discípulos falavam ali era isso, as grandezas de Deus, e dentre elas estava: Cristo morreu por cada um de vocês, Cristo morreu por cada um de nós. O maior feito de Deus é se encarnar em Cristo Jesus e mostrar para nós quem é Deus e o que nós devemos fazer, em quem nós devemos nos inspirar, irmãos, porque nós somos limitados, nós não seríamos capazes de compreender Deus, porque Ele é grandioso, Ele é incapaz de ser entendido. Como diz a música, ninguém explica Deus. Então Ele se compacta em Jesus Cristo, Ele vem de forma humana para que a gente possa compreendê-lo. Esse é o maior feito de todos. Sabendo disso, Jesus prometeu: vai vir o Espírito Santo, vocês são limitados, vai vir o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês falem a mesma língua daquele povo. Aqui era idioma. Aqui os galileus não eram estudados, tipo, não tinha Paulo aqui ainda. Paulo vem depois, falando mais de 4 idiomas, latim, aramaico, grego e mais o que foi. Paulo falava um monte, e até ele fala assim, ó, eu que tenho dom de línguas, né, não fico falando tanto. Então o próprio texto nos mostra que Paulo era dono, tinha cidadania romana. Então, por aí nós vamos tendo base. Paulo não estava aqui, o Espírito Santo é que capacita para falar no mesmo idioma. Eu quero fazer uma alusão a isso, que é o Espírito Santo que nos capacita para falarmos a mesma linguagem das pessoas. Mas como assim, falar a linguagem das pessoas? A gente às vezes fica preso em linguagem nossa, né? Linguagens eclesiásticas, da qual muitas pessoas lá fora não vão entender. Então o próprio Espírito Santo aqui nos capacita para falar de Jesus para as pessoas, para falar do amor de Deus. E hoje em dia até um pouco diferente. Aqui eles falavam, bastava. Hoje em dia nós temos que mostrar o amor de Deus, é na ação, não só falar. Por culpa nossa, vamos nos incluir no bolo, a religiosidade dos últimos anos até aqui, em algumas pessoas, ela causou um muro, um bloqueio, da qual, dependendo da nossa linguagem, elas vão até colocar mais um muro ainda, falar, não, igreja, tal, tal. Mas quando as pessoas veem o nosso ato de amor, quando elas veem nós fazendo algo em favor delas, elas mudam. Porque a sociedade de hoje, poucos vivem o que nós vivemos aqui na casa de Deus. Poucos vivem o que nós temos vivido ao sermos recebidos por vocês. Poucos vivem o que nós fazíamos lá em Campo Grande, no pequeno grupo multiplicador. Poucos vivem isso. Então, quando o Espírito Santo nos capacita para falar a mesma linguagem,
é que nós ganhamos para Jesus. O próprio Espírito Santo nos capacita para isso. A minha família e eu, nós somos frutos de pequeno grupo multiplicador. André, minha esposa, o Arthur também, o Juliano, que está lá em Campo Grande, e eu. Somos frutos. Foi onde nós fomos ganhos para Jesus. Irmãos, quem disse que eu queria servir? Eu me achava incapaz. Quem disse que a minha esposa queria servir? Ela também se sentia incapaz. Ela falava para mim, eu não sei se eu vou ser líder, eu quero ser líder. E eu falava para ela, fica tranquila que eu vejo mais amor em você, que é necessário, do que dom, do que teologia. É o amor de Cristo que mais importa. O próprio Paulo diz isso quando ele fala sobre os dons lá em 1 Coríntios 12, a necessidade dos dons, tal. E no final de 1 Coríntios 12 ele fala assim, e lhes digo algo mais importante, ponto. Começa o capítulo 13, ele vai falar do amor, que nada seria sem amor. E esse amor foi o que nós encontramos nos pequenos grupos. Logo nós nos apaixonamos tanto por aquilo, que passamos a liderar, a cuidar de vidas. E foi ali no pequeno grupo, irmãos, que nós vimos cura, que nós vimos famílias sendo restauradas, que nós tivemos o privilégio ainda de sermos restaurados através de PGM. A nossa família foi restaurada através de cuidado, de discipulado, de caminhada lado a lado, não apenas do templo. Lá no templo não tinha como. Acabou o culto, irmãos, cada um para a tua casa, preocupado já com o que vai ser a semana. Mas durante a semana nós nos reunimos em casa. E ali nós víamos tudo isso. Cura, famílias restauradas, discipulados que levaram a conversões de várias pessoas, multiplicando líderes. Líderes são formados em pequenos grupos, irmãos. O seminário ele é essencial também. O conhecimento ele é, quanto mais nós buscarmos, melhor. Mas o amor vivido nas casas. A igreja primitiva era assim. Esse contexto de Atos 2 foi assim. A igreja de Cristo aqui se dá início com essas pessoas impactadas com o Espírito Santo nelas, saindo dessa festa de Pentecostes e indo para suas cidades, indo para suas nações, e lá fundando igrejas. Eles saíram cheios do Espírito, atônitos, perplexos, chegaram na cidade deles e falaram, nós presenciamos algo que o Cristo Salvador havia profetizado. Então nasciam as igrejas nas casas, não era templo, era o lugar aonde essas grandes coisas aconteciam. E para você, que assim como eu um dia, isso é para todos, irmã Antônia, Fábio, para todos aqui, para todos, que tem dúvidas, ou acha que são incapazes, que tenham uma preocupação com capacidade. O primeiro plantador de pequeno grupo, que dividiu as suas tribos ali, para ter as adorações nas tendas, nas casas. Abram a Bíblia aí, vamos ler juntos. Êxodo, capítulo 4. Vamos ler em unidade isso aqui, gente. Vou ler e vocês acompanham. Êxodo 4, versículo 11 e 12. Para quem tem medo, para quem acha que não consegue. Aqui, um gago foi chamado, um homem que tinha dificuldade nas falas, foi chamado pelo Senhor. Aqui, um assassino foi chamado pelo Senhor para salvar um povo. Alguém que matou, que tirou a vida de outro. Aqui, alguém que viveu por anos no Egito, desfrutando das melhores coisas diante dos faraós, foi chamado para ministrar sobre a vida do povo de Deus. E olha só, Êxodo 4, versos 11 e 12. Aqui é Deus chamando Moisés. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem?
Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Essa é a palavra para nós nesta manhã. Apenas vá. Lá no seminário, quando eu trabalhei lá até pouco tempo, no meu escritório, na minha sala, tinha um quadro, um porta-retrato que a André fez para mim, do nosso casamento, nosso recasamento, melhor dizendo, e para a glória de Deus. Tinha um quadrinho que era eu e ela segurando as nossas iniciais. Eu segurava a letra, ela segurava a letra V, e eu segurava a inicial dela, a letra A. E quando começamos a orar sobre vir para Bodoquena ou não, eu deixei o pastor Paulo José, aquele que veio aqui, deixei ele a par, porque ele investiu na minha vida, me abençoando com o seminário, me abençoando com o emprego, e ele como diretor executivo da Convenção Batista, e amigo meu e ex-patrão também. Falei, senta aqui que eu quero conversar uma coisa com o senhor, pastor. Minha família e eu, junto aos nossos pastores da nossa igreja, temos orado por uma causa. E eu quero deixar o senhor a par, porque eu te respeito muito e te considero, e quero pedir que o senhor também ore por isso. Perguntei meio sem graça, o que o senhor tem a dizer? Aí ele estava sentado assim, aí ele viu aquela foto com as iniciais, um V e um A, ele foi, pegou a foto, virou para mim e falou, vá. Então olha o que Deus fala para Moisés, quando ele se acha incapaz, sou um homem de fala difícil, eu não quero, sou incapaz, eu não consigo abençoar vidas, não consigo ministrar sobre as vidas. Olha o que Deus fala para ele, agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Irmãos, o Espírito Santo aqui nos capacita. E para finalizar eu quero ler com vocês, ainda no livro de Atos, vamos ler do versículo 17 até o 18, Atos 2, 17 e 18. Aqui, irmãos, as pessoas viraram para os discípulos e falaram assim, vocês estão bêbados, falando essas línguas aí, o que está acontecendo? Aí Pedro vem e diz assim, não, Pedro se levanta junto com os discípulos, não tem ninguém embriagado aqui, são 9 horas da manhã ainda, era muito cedo para ter alguém embriagado, e ele diz assim, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha só o que Pedro se levanta e diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Olha onde chegou o Espírito Santo, aqui em nossas vidas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, o que significa pregarão, falarão do quê? Das grandezas de Deus. Promessa, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia! É o Espírito Santo que nos capacita a profetizar. E vamos lá para o versículo 41. Enquanto vocês vão caminhando até o versículo 41 aí de Atos 2, eu vou dizer o que aconteceu neste lugar. Muita gente viu a manifestação do Espírito em um único propósito, que era declarar as grandezas de Deus às línguas deles. E isso gerou tanta coisa que Pedro se levantou, pregou, falou, não, isso aqui Deus já tinha prometido, Joel já disse que o Espírito Santo viria sobre nós e nós iríamos profetizar. E lá no versículo 41, o que acontece? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
3.000 pessoas foram para Jerusalém, achando que ia fazer sacrifício só pelo dia de Pentecostes, comemorar a lei de Moisés. E o Espírito Santo veio e converteu mais de 3.000 pessoas. E aquelas 3.000 pessoas foram, por onde elas foram fundando igrejas, foram pregando Jesus Cristo. Então nós entendemos o quê? A primeira ação do Espírito Santo, ela tem 3 características dentro do propósito dessa ação. A primeira é declarar. O Espírito Santo nos capacita para declarar. Declarar o que, irmãos? A grandeza de Deus, o maior feito dele, que é se encarnar em Cristo Jesus e nos salvar. E também para que nós venhamos falar a mesma linguagem das pessoas. E isso nós vamos conseguir, irmãos, pode ter certeza, abrindo em cada, como eu disse da outra vez, em cada quarteirão dessa cidade aqui, irmãos, um pequeno grupo multiplicador. Amando, abrindo a sua porta, recebendo, senta aqui, meu irmão. Fala para mim o que você está precisando, que nós queremos orar por você. Irmãos, nós fizemos lá semana passada em Campo Grande a nossa multiplicação. A início era para ser no fundo de uma casa, por causa da pandemia e tal, um lugar aberto, tinha uma piscina, porque teve um batismo de um irmão que eu discipulei ele no período da pandemia online, porque não podia se encontrar. De repente, irmão, não cabia mais naquela casa. E aí nós fomos abençoados com um centro de eventos que existe em Campo Grande, chamado Arena VIP. É um salão para 800 pessoas. 500 pessoas. Nós fomos abençoados com esse local. Cederam para nós. O aluguel, não lembro quanto que era. Não lembra? Mas era um valor lá muito alto para alugar o local. Nós fomos abençoados com esse local. E deram por volta de 50, pouco mais de 50 pessoas. 56 na multiplicação. Irmãos, nosso PGM, que chegou a ter mais de 40 pessoas, se multiplicaram sábado passado em 3 PGMs. O Senhor levantou 3 novos líderes. E tem esse local, onde nós montamos a piscina para fazer o batismo do Bruno, que é um dos membros do PG, no local da piscina foi onde, no passado, naquele lugar onde eu fiz um show de lançamento de um dos CDs meu e do meu irmão, antes de eu ir para Cristo, no mesmo lugar. No mesmo lugar, que não era para adoração, não era para a glória do Senhor, aonde eu subi num palco para lançar um CD, Deus nos colocou como igreja, multiplicando PGMs e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele lugar. Exatamente 7 anos atrás foi esse show de lançamento de CD, 7 anos depois, e 7 é o número da perfeição, né? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse espírito que Deus quer encorajar cada um de vocês. Vá, agora vá. Só vai, que eu estou com vocês, colocando em sua boca o que vocês têm que dizer. Amém? Vamos nos colocar de pé.